É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, esse que nos atrai, que nos seduz para a eternidade, que nos faz gemer de esperança pelo que Ele tem para nós. Hoje eu quero ler aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e esta é uma confissão. Quase tudo que Paulo escreve, é confissão de fé, confissão de esperança, confissão de certeza. Não tem nada aqui que para ele seja uma doutrina. Como ele diz, eu não aprendi nada disso de homem algum. Eu aprendi vivendo, experimentando Cristo todo dia, no silêncio, na gritaria, no deserto ou no mercado, em qualquer lugar, circunstância, cidade, povoado, em toda experiência humana, positiva, negativa, o Evangelho foi se engendrando e crescendo em mim, e pelas práticas e obediências de fé que atuam pelo amor, ele foi ganhando sua completude, foi se ampliando, foi se engendrando e Cristo foi crescendo em mim. É o que Paulo ensina o tempo todo, repete toda hora. E diz que se não for assim, nada de fato do Evangelho jamais vai acontecer em mim, a não ser capturas de informação, mas nada que tenha a ver com real transformação. Então Paulo diz, olha que coisa, só pensa o seguinte, se isso é verdade para alguém, o mundo dessa pessoa muda completamente. Ele diz, sabemos, e usa essa palavra cognitiva, de conhecimento, sabemos. E o modo como ele sabe não é intelectual, é experiencial. Ele creu que Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou de entre os mortos. Estava vivo e está acima de todo principado, potestade e poder, ou de qualquer outra referência. Ele crê nisto. E o resultado de crer nisto é saber o que daí decorre. Se isto aqui é verdade, então a decorrência de Jesus ter feito, realizado e consumado tudo em meu favor e ter ressuscitado para minha justificação, isso produz um conhecimento, uma certeza. Quem crê fica possuído por essa certeza. E é uma certeza que muda a existência da gente, de qualquer um por inteiro, quando ela, de fato, não é uma doutrina no papel, mas é uma convicção no coração. É a cadência dos meus passos, do meu andar, dos meus movimentos, é a lente do meu olhar, da minha interpretação, do meu discernimento, é a força das minhas decisões, é a resistência mais profunda do meu caráter e é a esperança invencível do meu crer. Quando isso não é algo vago sobre o que se conversa, sobre o que se dialoga, não é apenas a nossa preferência mais importante, mas é a essência da nossa vida. Então o que eu vou ler agora, em sendo assim, em sendo verdade e em crendo eu desse modo como Paulo cria, o resultado tem que ser o mesmo. Ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, sabemos que se o nosso corpo, essa visibilidade, eu sou um espírito que habita um tabernáculo, que é o meu corpo. Sabemos que se essa casa tabernacular, corpórea, se desfizer,
E ela está se desfazendo todo dia. Cai uma telinha aqui, cai outra telinha ali. Ela vai se desfazer. Sabemos, todavia, que isto vai acontecer, mas que nós temos, da parte de Deus, não um tabernáculozinho, não uma tenda, mas um edifício. Ele compara aqui as construções dos andarilhos, as construções dos arábios, dos seres hebreus e caminhantes, ou daqueles que eram os que viviam em tendas, em toda aquela região da Arábia. Ele sabia e ele comparava. É como habitar numa tendazinha de um beduíno, em comparação com um palácio romano grandioso. Esse era o choque entre aquilo que puerilmente se desfaz e aquelas coisas que, mesmo aqui, terrenamente sendo construídas, duram milênios, e a gente as visita milênios depois para aprender a história daquele tempo. O que Paulo está dizendo, a comparação é essa. Nós sabemos que se a nossa tendazinha se desfizer, puir e acabar, nós temos, da parte de Deus, um edifício. E ele aqui ainda compara o terreno com o terreno, o corruptível com o corruptível, quando na realidade a verdadeira comparação é incomparável, porque é entre o corruptível e o incorruptível. É como comparar a tenda com a incorruptibilidade do quanto, como morada de Deus, nos aguarda. Nos aguarda para nos revestir de incorruptibilidade eterna, tornando-nos não semelhantes ao primeiro Adão, que morrendo morreu, mas tornando-nos conforme o segundo Adão, que morrendo ressuscitou de entre os mortos. Sabemos que é assim. É uma tenda comparada com um edifício, com uma casa que não foi feita por mãos, que não é fruto de carne e sangue, mas é eterna nos céus, ou seja, sobre todas as camadas dimensionais. Nós sabemos disso. Você sabe disso? Você crê nisto ou isto é só uma logorreia? Isso é só um derrame verbal inconsequente? Isso é só um catecismo para você dizer que não tem crença, mas não afeta a sua vida, não faz parte da sua essência, não é a pulsão essencial do seu ser. Quando é, a gente sabe. E aí, ele prossegue dando as consequências dessa compreensão, dessa fé, se isso for verdade em nós e para nós. Aí ele diz, por essa razão, sabendo que eu tenho essa herança em outra dimensão e que ela é eterna, indestrutível, incorruptível, sabendo disto, enquanto eu estou no corpo, enquanto eu habito este tabernáculo, eu gemo. Nós gememos. Os mais felizes de nós ainda gememos neste corpo. Os que têm certeza absoluta, os que sabem a vida eterna, para si, com essa convicção, ainda assim experimentam a resfolegância de alguns gemidos existenciais. E Paulo diz, nós sabemos, eu sei, mas eu também gemo, aspirando. Ele não
geme querendo morrer, ele não geme querendo se matar, se suicidar, ele não está em depressão, ele não está em desistência dessa vida, desta existência, não, mas ele geme. E ele diz, que gemido é esse? O que ele está ensinando é que quando a gente não geme de angústia, de vontade de morrer, ou quando a gente não geme de angústia, de medo de morrer, os que venceram a morte pela fé nos seus corações e sabem que foram resgatados por uma esperança eterna, para deixarem o casulinho e voarem para uma morada incorruptível, inatingível, ele diz, esse mundo é tão ambíguo, é tão ambivalente, que mesmo a gente que não tem nenhuma ânsia de morte, que não se entrega, que não desiste, que anda com uma esperança invencível, ainda assim, nós também, eu também, sinto esse gemido, essa inquietação latente, que no meu caso não tem nada a ver com desistência da existência. Tem a ver com o anelo pela sublimidade. É diferente, mas há pessoas gemendo no mundo em perspectivas totalmente opostas. Há aqueles que hoje estão gemendo porque não aguentam mais viver. Viver se tornou pior do que a existência em si. E o cara quer morrer. Outros não querem viver e não têm coragem para se matar. Simplesmente olham adiante e a vida não faz nenhum sentido. Mas mesmo não fazendo nenhum sentido, a pessoa não tem coragem de se eliminar. Então, vai deixando o tempo corroer a existência, enquanto ela própria ajuda com aquela angústia desistente no coração. Tem outros existindo com uma angústia indesignável. É uma ansiedade latente. Tudo se faz e por nada se fica contente. Nada é alcançável, nada realiza coisa alguma. A pessoa só não tem coragem de acabar consigo mesma de uma vez. Mas existe também sem amores para amar e sem ideais a se dedicar, porque o que fica nela é apenas aquela angústia que não para de fibrilar, sem se autodesignar, sem se explicar, sem dizer de onde vem tamanha vontade de não ser e não estar, embora o indivíduo não tenha coragem de fazer isso por iniciativa própria. E há muitas outras formas de angústia, há muitos conceitos de angústia, e há muitas expressões de desespero humano. E há esta, inusitada, que não está em nenhum tratado de filosofia da terra, que é a angústia da glória, a angústia pelo eterno, a angústia pela incorruptibilidade, a angústia diante do cansaço da mesmice idiota da ação humana recorrente, repetida e piorada, enquanto o indivíduo sabe que o que o aguarda está para além de todo surto de vaidade do tempo presente, de toda essa entrega insana de busca gananciosa de poder,
praticada pelos seres mais abjetos da humanidade, que são, em geral, os que se candidatam a ter esse poder de controle na mão sobre outros. Em geral, não é gente boa. Aqui e ali tem uns ou outros. Em geral, é o pior da humanidade que se candidata para querer controlar a humanidade. E alguns desses são tão desprovidos de espírito, de alma, de emoção, de sentimento e de mente, que são como bonecos gananciosos de poder, existindo com uma angústia de dominação. E tudo que para eles pode fazer sentido é controle, mais controle, mais controle. Mas os seus corações, nos seus corações reina a morte, com seu cetro implacável, no coração dessas pessoas que quanto mais podem, menos têm, menos crescem, menos são. Existe, todavia, essa categoria singular, como eu dizia, que não está em nenhum manual ou em nenhuma teoria filosófica, que é essa do indivíduo que sabe a eternidade para si. Sabemos. E sabemos que isso aqui é temporáriozinho, passageiro. Não estamos com nenhum desejo suicida e com nenhum espírito de desistência. Mas não temos a menor fobia quanto à aproximação dessa hora de largar a tenda, porque quando eu largar essa tenda para trás, eu vou voar para uma dessas moradas celestiais, incorruptíveis, que Jesus disse já me estão preparadas. Por isso, neste corpo, gememos, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A angústia presente é essa vontade sublime de que chegue a hora em que eu passe a ser completamente absorvido pela ressurreição, aonde já não haverá mais angústia, ansiedade, medo, luta, agonia, preocupação. Tudo estará definitivamente consumado para mim em plenitude. Meu ser se tornará como o ser de Cristo. Eu serei um Cristo de Deus, um filho de Deus, um herdeiro de Deus, apropriado de toda a glória que me está reservada em Cristo Jesus. Eu sei! E porque eu sei, eu não temo. E porque eu não temo, eu vivo. E porque eu vivo, a morte não me diz nada. E porque a morte não me diz nada, eu não tenho vontade de morrer, de me matar. Eu sei que eu sou indicado para viver. Eu sei que eu sou um ser que habita temporariamente esta dimensão, mas que a minha pátria, a minha cidadania não é daqui. Por isso aqui eu sou tão pouco compreendido. Eu não sou daqui. E no dia que o mundo me entender, é porque eu falei como o mundo fala e deixei de dizer o que Jesus ensina. Ora, tudo isso acontecerá conosco, Paulo diz, se nós formos encontrados vestidos e não nus. O que significa isso? Nós vamos tomar posse disso tudo, ele diz, se formos encontrados vestidos e não nus. O que ele quer dizer com isto? O que ele está dizendo, para uma linguagem contemporânea, isso tudo vai acontecer com a gente se nós formos encontrados vestidos com a justiça de Cristo, com essa expressão, com as túnicas brancas,
com a justiça de Cristo Jesus. É tudo metáfora, simbolização, para caracterizar o fato de que isso vai acontecer conosco se nós estivermos justificados mediante a fé em Jesus. Quando eu creio no que Jesus fez por mim, eu sou vestido com a justiça de Cristo. Vestido. Estou vestido de Jesus. Estou vestido de Jesus. Não estou nu. Estou vestido de Jesus. Nu, eu estou da minha presunção, nu da minha justiça própria, nu da minha arrogância de autossantificação, nu de tudo aquilo que se manifesta como máscara do coringa na presença de Deus. Engano. Não. Disso eu estou nu. Não recorro a isso nunca, jamais. Eu vou entrar, vou tomar posse, porque eu estou vestido de Cristo Jesus. Eu estou vestido, como Jesus disse na parábola das bodas, com vestes nupciais. Eu fui vestido para essa entrada, para essa posse, para essa glória, para essa alegria eterna. Pois, na verdade, Paulo prossegue, os que estamos neste corpo, neste tabernáculo, gememos, angustiados, como ele, como eu, muitas vezes gemendo e angustiado nesse corpo. Corpo de morte, corpo de relatividades, corpo de dialogalidade com a insanidade, com a estupidez, com a burrice. Corpo que te obriga ao convívio mais estúpido da existência até aqui. Pior do que isso, só outros infernos. Só outros infernos podem ser piores do que o que a gente encontra aqui. Na verdade, Paulo diz, eu e os que são como eu, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Não resta a menor dúvida que nós damos suspiros. A gente busca ar na eternidade. E a nossa angústia e a nossa expectação não é por querermos ser despidos, ou seja, desvestidos desse corpo. Nós não estamos com ansiedade de morte. Nós sofremos de angústia de vida. Não estamos querendo morrer, estamos querendo viver mais. Estamos querendo dar logo o salto para sermos revestidos, a fim de que essa existência mortal aqui seja absorvida pela vida, pela ressurreição, pela eternidade, pela incorruptibilidade. Este é o meu destino, essa é a minha vocação, esse é o meu sentido. Por isso, enquanto eu ando neste corpo, eu dou os meus gemidos, eu sofro as minhas angústias, mas elas não são angústias autodestrutivas, elas são angústias de expectação da glória, de desejo ardente pela manifestação da glória de Deus em nós. Aí Paulo diz, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para vivermos assim. Não seria nunca de outro modo. Para ser saudável, você tem que existir entre nenhuma vontade de morrer e essa ardente expectativa de se deixar absorver pelo que é eterno. Dialeticamente que a gente existe, a síntese disso sou eu, que quero que a minha vida se prolongue neste mundo enquanto ela tiver utilidade.
ao mesmo tempo em que eu anseio todo dia pela hora em que eu serei absorvido pela incorruptibilidade e me tornarei um Jesus no universo. Ora, foi Deus quem nos preparou para vivermos essa síntese, outorgando-nos o Espírito Santo, que é quem realiza esse equilíbrio existencial em mim, entre o existir num mundo de morte sem ter vontade de morrer, porque a minha vida é um testemunho de ressurreição. Ao mesmo tempo em que não me deixa acomodado aqui, o Espírito provoca o meu olhar para a eternidade e diz que o meu tesouro está no céu e que as minhas ambições transcendem a qualquer coisa imediata. Foi Deus mesmo quem me preparou para viver essa síntese. E essa é a síntese existencial da saúde espiritual, emocional, psicológica, em todos os níveis. Temos, portanto, por causa disso tudo que eu falei aqui, repetindo Paulo, explicando Paulo, temos, portanto, sempre. Quando a gente diz sabemos, e a gente sabe tudo isso que eu expliquei até aqui, o resultado é esse: temos, portanto, sempre. Temos, portanto, sempre. Se é assim, nós temos. Por causa disso, como consequência, como lógica, como prática e como cumprimento do Evangelho, temos, portanto, sempre. 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 Temos, portanto, sempre bom ânimo. Que coisa maravilhosa. Um cara que olha a vida assim, Paulo diz, está sempre tomado de bom ânimo. Como eu não estaria? Se a morte que me vai matando o corpo não me mata o espírito, e se a minha vocação celestial não me desmobiliza para ser um ser ativamente existencial no tempo presente, enquanto proclama a esperança que de Jesus em mim já tem a sua âncora. Temos por causa disso. Se for assim, se tivermos sido ativados com esse conhecimento, com essa compreensão e com essa experiência de fé, que se manifesta como obediência efetuada mediante o amor, se fizermos assim, temos sempre bom ânimo. Temos sempre bom ânimo. Você quer ver como é verdade? É só, se conseguir crer. Porque se você crer, será assim. Se você não crer, não tem truque psicológico que faça ser assim. Nem catarse religiosa, emocional, nem reteté, nada. Nem meditação transcendental. Tudo isso tem prazo de validade temporário. Para ser sempre, que é a ênfase de Paulo, para ser sempre assim, você tem que saber a vida conforme lhe tem sido ensinada até aqui. Já esqueceu? Eu não esqueci não. Se quiser saber de novo, veja e repita. Está tudo dito e explicado. Quem crer assim, portanto, sempre tem bom ânimo, sabendo que enquanto ele está no corpo, ele não vai experimentar toda a plenitude do Senhor. Não vai. Ele já tem essa certeza, ele é habitado por esse bom ânimo, que nele não se esvai, não se esmaece, não definha, não faz fade. Está sempre lá. No entanto, ele já se apropriou disso pela fé, embora ele continue a viver num chão de todas as relatividades. Sabendo que enquanto no corpo,
estamos ausentes dessa plenitude. Mas essa plenitude já nos habita em consciência de fé e em esperança irremovível e irretorquível. Portanto, assim é, porque nós aprendemos a viver por fé e não pelo que vemos. Assim é, porque aprendemos a viver por fé e não pelo que vemos. E isso é ensinável. Esse é um projeto de vida que nos alcança por dom, graça e revelação e se mantém por desenvolvimento ensinável. Ele chega como dom, graça, revelação e se mantém como desenvolvimento ensinável e crescente. Andar pela fé, a gente também cresce aprendendo a como caminhar assim. Tudo isso que eu disse aqui, que foi o que Paulo disse, e é o que também está escrito aqui dentro de mim, de modo que o que Paulo disse é tão íntimo para mim que eu podia ter escrito isso, de tão verdade que se tornou para mim. Eu não preciso apelar para Paulo para saber que isso é verdade agora. Basta eu apelar para mim, para saber que isso é verdade em mim. Brotou, cresceu, é fato. Não tem retorno, não tem retrocesso. Com a graça de Deus, nunca mais o terá. Eu já estou no Senhor. Apenas aguardo a completação dos dias da minha edificação eterna. Mas todo dia eu dou um passo mais certo na direção da ocasião na qual eu serei total e absolutamente absorvido pela vida. Aí eu serei um Cristo de Deus no céu, me cristificarei. Essa é a vocação, é para que todos sejam como Ele é. Para que o vejamos como Ele é e nos tornemos como Ele é. Isso é receber a herança, esse é o galardão. Essa é a riqueza em glória. É ser um Cristo de Deus para sempre, enquanto Jesus é, como diz a Epístola aos Hebreus, o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Quem tem esse olhar da vida, quem é habitado por essa convicção, pode ter que enfrentar tudo que apareça na existência, mas enfrentará com vitória antecipada. Quem é habitado por isso não teme mais nada. A morte não o mata e a vida não o seduz. Ele já está irremediavelmente seduzido pela eternidade. Seu espírito foi ativado e ele, regenerado por essa nova e viva esperança, atravessa a existência sem medo, sem vontade de morrer. E com essa ininterrupta alegria de ser absorvido pela vida que é. E enquanto isto que sobra é bom ânimo sempre. Bom ânimo sempre. O que eu poderia oferecer de melhor a você? O quê? Eu não tenho. Isso é o que de melhor eu tenho para dizer aos homens, porque é o que de melhor eu encontrei para mim. E eu não estou falando a você de algo que eu aprendi, eu estou falando a você de algo que eu sei. Sabemos. Sei, está em mim, ninguém tira. É indestrutível. Ninguém arranca. Com isso, ninguém pode. Em nome de Jesus.
Senhor Jesus, que essa palavra da verdade eterna rasgue os corações mais bloqueados e os entendimentos mais fechados, e eles parem de brigar comigo, de discutir comigo e ouçam a tua palavra para a salvação, para o perdão, para a ressurreição desses que, cheios de religião, existem mortos. Que a tua palavra vença o preconceito e o evangelho salve a mente bloqueada. É o que eu te imploro hoje e agora, em nome de Jesus. Amém.